gente boa, é um prazer iniciar mais um tempo com você. Essa semana tem sido uma semana muito angustiosa, desde sexta-feira. Foi um fim de semana pesado para o meu coração, para o seu, não sei o quanto, mas para o meu, muito pesado. Porque tudo aquilo que tem a ver com aquela região de Israel, da Palestina, do Oriente Médio, é coisa que me é muito, muito cara a vida inteira. Eu vivi no planeta Terra até hoje, estou aqui há quase 70 anos. E dentre as coisas importantes da minha vida estão todas aquelas que se vinculam a Israel e àquela região. Em primeiro lugar, porque eu sou um homem da Bíblia. Eu passei a minha vida estudando a Escritura, buscando entendê-la, discerni-la. Para que isso aconteça, eu passei a vida também estudando a história de Israel e dos povos à volta. Depois a minha mente ficou mais dilatada, eu quis entender o mundo à volta dessa história bíblica, semítica, narrada aqui nas Escrituras. E aí só foi agregando uma quantidade enorme de outras camadas de interesse, até que nós chegamos aos anos 70 e eu logo fui para lá bem novinho, bem jovenzinho. Cheguei lá com quase 20 anos de idade a primeira vez, sem grupo, sem ninguém, interessado em conhecer, carregando livros e livros numa mochila, sem ninguém comigo, nenhum guia, nenhum professor. Eu abria, chegava nos lugares, ia de ônibus para os lugares, chegava nos lugares e estudava os lugares. Ia perguntando a judeus, a árabes, a beduínos, a quem aparecesse, a padres, a ministros muçulmanos, a todo mundo. Bem novo. Eu queria mergulhar naquilo. E na minha perspectiva, naquele tempo, eu era pastor, jovem pastor em Manaus, eu imaginava que era uma ida, no máximo duas, e que provavelmente eu nunca mais conseguisse voltar. Era muito caro ir lá. E eu fui levado. Eu nunca tive dinheiro para sair da minha casa e ir para Israel. Todas as vezes que eu fui a Israel, eu fui levado. E eu fui muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Durante todas essas décadas. Nos últimos 50 anos, uma quantidade enorme de vezes e levei milhares de pessoas comigo. Plantei num lugar ali em Karen, abaixo do Museu Yad Vashem, milhares de árvores. Tem um pedaço ali que eu vou sempre em Karen comer, tem bons restaurantes. E quando eu olho, eu vejo aquele bosque que eu ajudei a criar, com milhares de árvores que eu plantei junto com os brasileiros que foram comigo. Elas estão enormes, cresceram. Ou seja, eu tenho muito mais história com Israel do que eu tenho com o Rio de Janeiro. E olha que eu fiz muita coisa importante no Rio de Janeiro, muita. A minha cidade em Manaus, eu fiz muita coisa legal, muita coisa importante. Não estou falando de gente que foi alcançada da população, é óbvio. Aqui no Brasil eu alcancei sempre milhões de pessoas e fora do Brasil também. Mas eu estou falando de experiências humanas de visceralidade, de sentimento, de alegria, de tristeza, de aculturação, de aprendizagem, de enriquecimento. Não tem comparação. Aquilo ali foi minha melhor universidade, foi o meu melhor curso de mestrado,
foram os meus melhores cursos de doutorado e de pós-graduação. Eu fiz todos eles em Israel e no Oriente Médio inteiro. E fui dilatando para outras áreas, para a Grécia, para a Turquia, para o Egito, para a Jordânia, para o Marrocos, para toda aquela área que cobre o cinturão abraâmico e o cinturão veterotestamentário e o cinturão dos contos e narrativas diluvianas e depois o que cobriu toda a história profética de Israel e dos seus exílios e depois tudo aquilo que foi concernente a Jesus dentro e fora de Israel e depois o acompanhamento do esforço de trabalho de divulgação do Evangelho feito por Paulo na Grécia, na Turquia, na Europa, em loco, em todos os lugares, desde o lugar do nascimento de Paulo em Saulo de Tarso. Ele era de Tarso e se chamava Saulo, desde os dias de Saulo em Tarso. Eu estava interessado, como também fui me interessando por períodos anteriores à narrativa bíblica, ou extra-narrativa bíblica, por tudo. Mas o que deflagrou esse processo inteiro foi a minha conversão, foi o impacto da Bíblia na minha vida, impacto incomparável, foi o estudo e a avidez com a qual eu me misturei com o livro e do ponto de vista da constituição do meu espírito, aquilo que se formou como caráter meu a partir da emanação da palavra de Jesus na chamada Nova Aliança, no Novo Testamento, nos Evangelhos, que pela mediação do Espírito Santo, não foi só uma aprendizagem de letra, palavra e contexto, mas o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem me tem ensinado mais do que todos os homens, mais do que todos os livros. Quando eu li o apóstolo João na primeira epístola dele, epístola, não no Evangelho, a primeira, dizendo: e vós não necessitais de que ninguém vos ensine, porque vós tendes a unção que vem do Santo. E o Espírito Santo vai ensinar vocês. E foi o que Jesus disse. Eu teria muito mais para vos ensinar. Jesus diz no Evangelho de João, agora é o Evangelho, não é a Epístola de João. O Evangelho é de João narrando o que aconteceu nos dias de Jesus. A Epístola já é ele dizendo qual o significado de tudo aquilo. Aquilo podia ser reduzido a um único dogma de Cristo, que é amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. É disso aí, é desse mestre, é desse ensino, é dessa piedade, porque isso tudo sem piedade, sem oração, sem quebrantamento, sem submissão, sem alegria de obediência, sem prática de cada coisa, constatando na minha vida a veracidade de tudo que Jesus fez e ensinou, e crendo que a partir daquela rocha, daquela pedra de esquina, eu não seria jamais enganado. E todo o ensino que me foi agregado, só ficou em mim aquilo que fazia sentido com as métricas do Evangelho, com as esquinas, com a pedra de esquina, com o nível, com o prumo de Cristo, conforme as narrativas da encarnação de Jesus, do Cristo em Jesus entre nós. Aí não tem jeito de eu me enganar, não tem. É por isso que eu sei que os principados e potestades do bem me amam. Eu tenho amigos em todas as dimensões espirituais. E sei que as portas do inferno me odeiam, me abominam e temem e tremem
porque Cristo vive em mim. Isso eu sei. Sem nenhuma jactância, não vem de obras. É tudo graça, é de graça. Não há nenhuma jactância em mim, e por isso que eu falo com essa liberdade toda. Alguns ficam até chocados, mas é porque não é meu, é porque é tudo de graça, é tudo recebido, e que eu posso dizer, olha, essa pedra aqui um amigo me deu, porque é um presente. Essa outra aqui um amigo me deu, porque não fui eu que criei, é um presente. Essa caneca aqui é um presente. É minha, mas um amigo me deu, eu uso. Mas é um presente. Assim, os dons do Espírito Santo em mim estão em mim, mas me foram dados. E eu os pratico todos com alegria, temor, tremor, humildade, piedade, quebrantamento e obediência. Porque eu sei que só assim eles se tornam verdade em mim e podem vibrar pelo Espírito Santo. A vibração da minha voz, da minha fala, da minha vida, da minha espiritualidade vibra, não conhece barreiras de espaço-tempo. Chega até você por essa mediação do Espírito Santo que não conhece oceanos, não conhece distâncias. Você podia estar me assistindo da Lua e está sendo impactado lá, ou de Andrômeda está sendo impactado lá, ou poderia estar me assistindo na Estação Internacional Espacial, está aos prantos lá, porque o Espírito Santo faz essa mediação. E essa palavra é verdadeira, é poderosa, ela viaja na velocidade mais do que da luz. Ela não precisa nem das ondas, nem das partículas, nem de nada. É uma comunicação que transcende o elemento físico energético. É Deus falando contigo. Eu sou um cooperador singelo, pedindo a Ele apenas que me ajude a não atrapalhar, mas trazer alguma coisa que tenha o significado e o valor de agregar. Hoje, eu disse que iria continuar com vocês aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5. A gente ficou um tempão nos Macários, nesse ensino de Jesus sobre a verdadeira prosperidade espiritual e sobre a verdadeira espiritualidade e as marcas éticas, as marcas de caráter, de atitude, de compreensão, de entendimento, de resposta espiritual, de construção de arquitetura de significado pessoal que eu aprendi com Jesus nessas bem-aventuranças, que é o que define o meu caráter, quem eu sou, minha mente, como eu penso, meus olhos, como eu interpreto, minha atitude, como eu me posiciono, meu comportamento, que é como eu vivo. E minha resistência, que é como eu encaro qualquer qualquer coisa, venha o que vier e não importa, nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem Ele de mim, e por causa da fidelidade dele para comigo, ninguém vai me separar dele. Por causa dele, por amor do seu nome, que me guia até mesmo pelo vale da sombra da morte. É comigo e pode ser com qualquer um que tenha fé, não crença. Crença é coisa do sagrado, da religião, da catequese, da tradição, da cultura. A fé é uma apropriação espiritual que tem a ver com uma entrega, um descanso, uma confiança, um abandono, uma flutuação tranquila nos braços de Deus, nos oceanos de todos os tamanhos e dimensões, em qualquer lugar eu estou seguro. Seguro, absolutamente seguro. Essa é a minha bem-aventurança, essa é a minha prosperidade. Esse é o próspero que eu quero ser. Você quiser medir prosperidade em mim, não tem como medir de maneira quantificável, porque Jesus não me prometeu nem dinheiro, nem posses, nem bens.
nem coisa alguma mensurável, nada. Ele me prometeu qualidades, qualificações imensuráveis, qualificações inquantificáveis, de tão qualificadas que são. Ele me prometeu a vida eterna, não longevidade, vida longa, imortalidade. Eu não faço nenhum plano em relação a baixar o meu cérebro num download para uma máquina de computador que daqui a pouco vai ser possível. Não, eu estou aqui, enquanto eu estou na carne, pregando, e obviamente isso tudo está gravado e vai ficar para a posteridade, mas não é o download do meu cérebro, é dos meus pensamentos. Eu não quero ser clonado, eu não quero coisa alguma, eu quero viver a vida que me foi dada a viver, cheia do Espírito Santo, com essa prosperidade definida por Jesus. Nada além disso. Nada de coach nenhum, viu, seus coachinhos? Os seus falsos profetas da prosperidade, seus servos de mamon, cultuadores de grana. Engulam isso tudo, levem isso tudo com a barriga cheia para a sepultura do Seol de vocês, do nada de vocês, do inferno da zerificação da existência de vocês, porque cada um fica do tamanho daquilo que cultua. O que vocês cultuam tem começo, meio e fim. Acaba. Aquilo que está dentro de mim dura eternamente. Aí vocês me viram dizer que quando a gente adquire essa compreensão, pratica esse espírito, essa piedade dos bem-aventurados, você ganha gosto. Você vira sal de Deus, sabor de Deus. Depois você vira natural e concomitantemente luz de Deus. Você vira um Cristo iluminador das trevas humanas e planetárias. Você passa iluminando, como Jesus disse. Seus olhos são faróis de luz. Sua vida é reluzente. Você é um ser iluminado andando pela terra. Uma outra metáfora que Paulo usa é um ser perfumado, um bom perfume. Outra metáfora usada por Paulo, você é uma carta viva e ambulante, contando o evangelho nas práticas da sua vida, nos gestos e nos movimentos da sua existência, e nos abraços e nos acolhimentos e na indiscriminação generosa do seu amor, do seu acolhimento, da sua tolerância, da sua paciência para com a ignorância humana, a idiotice humana, a burrice humana e a sua alegria em relação à sabedoria de todos aqueles que se alegram com aquilo que é digno de sabedoria e de louvor, e que buscam as coisas lá do alto e encarnam e dão o fruto da luz, que é toda verdade, bondade e justiça em Cristo Jesus. E os homens veem essas boas obras, esses frutos, não nosso discurso, mas veem a nossa vida e glorificam ao nosso Pai que está nos céus. Aí eu falei da lei, fiquei uma semana falando que Jesus cumpriu. Hoje eu tive o desprazer, aliás, foi ontem à noite, eu tive o desprazer de publicar um texto de um pastor, seguidor da profetisa Ellen White, criadora do movimento adventista, dizendo que a cruz não consumou nada, que a ressurreição não consumou nada, que a encarnação não consumou nada, que a realidade mais importante para a nossa salvação é uma coisa que só a Ellen White viu no século XIX, em 1844, outubro de 44, quando Jesus veio, ninguém viu, e ele entrou num santuário celestial para ficar fazendo o pré-julgamento dos humanos. Está lá vendo os arquivos, as fichas, tudo velho,
vendo, esse aqui, guarda isso para cá. Gabriel, guarda esse aqui para lá, bota esse aqui numa lista especial. É uma coisa assim, meu Deus, patética. Mas a lei foi consumada em Cristo. Na cruz, tudo teve a sua convergência, foi tudo pago e consumado. Na ressurreição, eu ressuscitei com Cristo e me assentei nos lugares celestiais em Cristo Jesus, onde eu estou. E todo aquele que crê do mesmo modo está também, com a mesma segurança, com a mesma paz. E aí, terminado essa semana em que eu falei da lei, e falei em Colossenses, falei em Romanos 7, falei em Hebreus no capítulo 2, Hebreus no capítulo 10, enfim, está tudo gravado aí no YouTube, para quem tiver boa vontade, quiser aprender de verdade. Aí eu comecei do verso 21 ao verso 26, na sexta-feira passada, falando de ouvistes o que foi dito aos antigos, a lei de Moisés. Eu expliquei que antes da lei de Moisés, isso já vinha sendo dito aos antigos. Desde antes, inclusive, do Código de Hammurabi, que é uma das legislações mais antigas do planeta. Não matarás já era um axioma universal. E quem quer que fizesse isso fora de circunstâncias de guerra ou de defesa, já era punido na maior parte das sociedades e das tribos, mesmo nas mais primitivas. Jesus disse, ouvistes o que foi dito, não matarás. Eles estavam se referindo só à espada, à faca, à funda, à pedra, a ataque, aquilo que pudesse tirar a vida de alguém. Ele disse, isso vocês já aprenderam. E mais, aprenderam sobre as consequências, sobre o que decorre disso aí. Quem matar alguém vai sofrer juízo. No Velho Testamento era morte, apedrejamento. Levavam para a porta do arraial e apedrejavam, levavam para fora da aldeia ou da cidade, de qualquer que fosse o lugar, e era apedrejamento e morte. Como inclusive tentaram fazer com Jesus, não porque ele tivesse matado ninguém, mas lá em Nazaré, porque consideraram o que ele disse na sinagoga uma heresia e o levaram para querer empurrá-lo de um monte onde tem uma grande precipitação e por causa de heresia. Acabou que no final Jesus foi morto não porque matou ninguém, mas foi considerado um herege e foi a religião que matou sob acusação de heresia. Ele diz, vocês ouviram? Eu, porém, sou diferente. É claro que eu estou dizendo para todo mundo não matar ninguém. Agora, não é só não matar fisicamente. Tem outras maneiras de cometer homicídios. Tem maneiras universais que não sofrem nenhuma punição em nenhuma legislação da terra. Não existe uma legislação na terra contra o ódio, em lugar nenhum, só no reino de Deus, ou só princípios de natureza espiritual que venham ensinar a alguém dizendo, olha, quando você odeia, você está se fazendo mal, porque o ódio é um sentimento semelhante a um câncer de autodestrutividade, vai arruinar você em todos os níveis. O ódio é um falsificador cognitivo, você nunca mais vai ver nada com realidade, à medida em que você deixa a sua cognitividade ser poluída pelo ódio, pela raiva, pela ira. E eu falei um pouco sobre essa ira imotivada, eu já venho falando sobre isso há milhares de anos, vamos usar uma hipérbole. Pelo amor de Deus, eu tenho livros e livros e livros, e mensagens, e textos, e vídeos falando sobre isso há anos, há 50 anos. Sobre o perigo de guardar ira no coração. Aí eu falei sobre, além da ira, o que Jesus diz a respeito de proferir insulto. Insulto de ódio, de raiva, seu filho, isso tudo. Que cheio de ódio, vocês falam para todo lado.
já não conseguem nem falar português. Tem gente que é só ofensa, o tempo todo. E não é quem sofre a ofensa que vai perder braço, perna ou pedaços de si, é você. É você. É você que está se arruinando, está bebendo água do esgoto do inferno, tá matando a sede, aonde os demônios fazem cocô e xixi, no córrego do inferno, na vala negra do Tártaros. É o que o ódio, a ira, o insulto, a raiva produzem contra nós na vida. E a gente sofre julgamento espiritual, sem falar que essa prática já é o nosso julgamento. Quem vive assim já está sob o julgamento autoimposto por essa idiotice que o indivíduo não consegue enxergar que faz mal a ele e não a quem ele supostamente insulte. Ou ainda, quando Jesus usou a palavra aramaica raca, que aqui está traduzido como tolo, que significa literalmente oco, vazio, nada, quando a gente invisibiliza as pessoas, quando o nosso desprezo pelas pessoas é tão grande que a gente apaga a existência delas. A gente passa por cima, a gente as atravessa. Elas são menos do que uma miragem para nós. A nossa desconsideração para com elas é tão grande que a existência delas passa a ser inexistente ante o desprezo que a nossa vida dá. E Jesus disse que isso é pior do que ter raiva, é pior do que insultar, é criar essa invisibilização do próximo, seja ele quem seja, e é tratá-lo como um nada, um coisa alguma, em desprezo absoluto. Quem insulta ainda enxerga, quem se ira ainda vê. Mas esse que diz é oco, é raca, é tolo, é nada, é vazio, é coisa alguma, diz não vejo e não vê. Passa por cima e não sente nada, pisa e tanto faz. Aquela criatura não existe para ela. Ou seja, ela jogou essa pessoa numa espécie de lago de fogo, no lago da inexistência. E aniquilou essa pessoa. Aí Jesus disse, vocês ouviram o que Moisés falou? Não matem, o meu negócio é muito mais embaixo. É por isso que ele disse, em verdade eu vos digo, que se a vossa justiça, ele diz no verso 20, não excederem muito a dos religiosos, dos escribas, dos fariseus, vocês jamais vão entrar no reino de Deus. Porque os escribas e fariseus se dão por jactantes ao dizerem, nunca enfiei a faca em ninguém, nunca joguei pedra em ninguém, nunca matei ninguém. Nunca matei ninguém. Agora, Jesus diz, não basta isso. Olha só a subjetividade, é do coração, é daqui de dentro. E aí eu fiquei 1h25, quase 1h30 na sexta-feira passada, explicando isso. Com toda a simplicidade, levando em consideração as milhares de vezes que eu já me precedi falando no assunto, escrevendo sobre o assunto, registrando o tema. Então eu já não tenho mais nem alma para ficar entrando nas minúcias, porque nas minúcias eu já entrei centenas e centenas de vezes. Aí eu parei, já tínhamos ido longe demais. E disse, na semana que vem, na terça-feira, eu continuo. Aí tem o verso 23, que segue aquilo que nós já lemos por inteiro, até o verso 26, na sexta passada. Mas como eu parei no verso 22, eu hoje leio o que eu disse que iria continuar. Quando Jesus, depois de falar isso que eu acabei de dizer, afirmou, se pois, ou se em razão disso, esse pois evoca o contexto, se portanto, ou se por causa disso, se em razão desse fato, dessa realidade por mim descrita,
que venha a ser por você identificada na sua interioridade, na sua subjetividade, no seu coração. Se em razão disso você for fazer um culto, trazer sua oferta ao altar, fosse nos dias de Jesus no templo em Jerusalém, fosse na sinagoga onde o cara frequentasse, no ambiente imediato circundante de Jesus, ou em qualquer outro ambiente, por exemplo, no ambiente cristão, no lugar do culto, eu vou para trazer minha adoração, meu louvor, minhas orações, e vou entregar minha oferta em dinheiro. Nos dias de Jesus, a maior parte das ofertas eram entregues em bens, em animais. Só se entregava oferta em dinheiro, em esmola, ou direto para o pobre ou na sinagoga. Mas as ofertas, os sacrifícios de animais eram todos no templo e só no templo. Exceto os samaritanos, que tinham o seu culto particular com ofertas particulares feitas de animais lá no topo do Monte Gerezim. Mas essa é outra história. Aí Jesus diz, olha, se você vai fazer um culto a Deus, lembre de olhar o estado do seu ser. Porque pode ser que você nunca tenha matado ninguém, mas você seja um ente de iras, de ódios, de raivas, de antipatias, de inimizades. Eu sei que tem gente que olha para mim e diz, quem dera esse cara morra logo. Quando é que esse cara vai morrer? Esse Caio vai morrer? Quando é que eu vou ter a notícia boa da morte dele? Porque ele é um perturbador. Ele só fala o que eu não gosto de ouvir. Quem me dera ele desaparecesse. Eu sei que tem milhares de pessoas que pensam assim, enquanto tem outras que chorarão muito no dia que isso acontecer. E sentirão muito a minha falta. Mas a gente tem que ser realista. É assim que a existência acontece quando você não é um ser neutro. E eu nasci para não ser neutro. Eu tenho alça, tenho lado, tenho banda, tenho escolha, faço opções, confesso, explicito, declaro. Eu não sou um bom equilibrista, nunca andei em cima de muro nenhum, não tenho vocação, eu fico tonto em cima do muro. Eu nasci para botar o pé no chão da vida, das escolhas, das convicções, das certezas ou das prudências certas. Para isso eu estou aqui. E você não vive assim incolumemente. Tem gente que vai te amar, te amar, te amar, e vai ter gente que vai te odiar e desejar a tua remoção planetária. E eu não sinto absolutamente nada, porque uma vez feita a escolha, que decorre do fato de que em Cristo Jesus eu morri para minha autopreservação e me entreguei à preservação da pregação fiel do Evangelho e à vivência fiel do Evangelho de Jesus, uma vez que essa seja a sua decisão e sua escolha, e que você não tem que ser um equilibrista na Terra, acabou, para de doer tudo. Você fica dessensibilizado para o ódio dos outros e supersensível para o amor humano, para a necessidade humana, para a realidade verdadeira daquilo que significa e que importa na existência. Seja humana, seja na criação, seja em qualquer outra coisa que Deus nos deu para viver, experimentar e cuidar nesta existência. Aí Jesus diz, olha, se vocês, que são todos religiosos, porque ele está falando com gente, todo mundo aqui era religioso, com exceção de aqueles que vinham de lugares mais distantes, na Galiléia, curiosos,
Os que moravam ali na região, todo mundo passava pela sinagoga. Todo mundo conhecia os rabinos, o chefe da sinagoga, sabiam de quem eram os fariseus, quem eram isso, aquilo outro, os diversos grupos. Não faltava gente passando, indo e vindo, com informações, e a maioria dessas pessoas carregavam uma certa jactância de serem descendência do Deus de Abraão, ou convertidos prosélitos do judaísmo, qualquer coisa do gênero. Então, esses são sempre a maioria nesses ambientes de Jesus e do Evangelho. E aí ele diz para esses religiosos, sobretudo começando por eles, pelos discípulos, pelas multidões, e dentro das multidões havia essa quantidade enorme de gente religiosa. Aí ele diz para esse pessoal que estava começando, diz, eu ouvi a lei de Moisés, eu nunca matei ninguém, graças a Deus. Aí vem esse, eu porém, essa adversativa. Que ele vai acrescentar? Aí ele subjetiviza o assassinato. Aí ele diz, olha, o assassinato, mesmo sem o ato, é feito de iras que perduram, de insultos raivosos que têm raízes em vocês e de atitudes de invisibilização total, de indiferença para com as criaturas de Deus, para com os filhos de Deus, para com a criação de Deus. Vocês não sabem o juízo que vocês estão atraindo por sobre vocês quando não cuidam das verdades e realidades que são os grandes flagrantes da vida diante de Deus e diante de todas as criaturas espirituais, que são as realidades do nosso coração. Então ele diz, se você que está aqui me ouvindo e é religioso, gosta de culto, de sinagoga, de igreja, de templo, de cultuar, que acha que o culto em si tem o poder de cobrir, de amenizar, de melhorar, que basta praticar que você fica melhor, não se engane. Ao contrário, olha como Jesus não leva esse negócio de frequência a culto a sério de modo algum, como ele só leva a sério o significado daquelas coisas que têm a ver com o que existe permanentemente no santuário do coração. Aqui, aqui e aqui. O reino de Deus está dentro em vós. O grande flagrante é o coração de vocês diante de Deus. Não se enganem. Portanto, então, se nessa ilusão religiosa de que o culto é que é a grande realidade demonstrativa do vínculo de vocês com Deus, se nesse engano, nesse auto-engano, nessa miragem religiosa, vocês vão levar uma oferta supostamente a Deus, botar no altar, antes façam um exercício de memória, de vasculhamento da interioridade. Por isso, antes de você ir para lá só andando, passei na rua, vira aquela, sei o endereço, não vá. Não vá. Lembre-se do seu coração. Se você vai andando para lá, vá escaneando a alma, vendo a alma. Suas emoções, seus sentimentos, suas decisões, seus pensamentos, suas amizades fáceis e suas inimizades idiotadas, cultuadas pela sua jactância e orgulho de desejar mal aos outros, de tão ruinzinho e diabólico que você foi se tornando sem perceber. Jesus disse, antes de qualquer coisa, lembre. Se tu te lembrares no caminho da oferta, com sinceridade, tu te lembrares das iras, dos ódios, dos insultos,
das indiferenças, das atitudes, do teu comportamento, do teu olhar. Não sejas seletivo, nem fiques dizendo, eu gosto de muita gente, eu só odeio alguns. Porque esse ódio a um já inviabiliza todos os teus amores. Porque certamente você é daquele tipo que só ama a quem te trata bem, a quem te bajula, a quem faz as coisas ficarem gostosas para você, como Jesus disse, até qualquer um faz isso. Até o diabo se relaciona com os seus demônios. Então, que vantagem tem nisso? É semelhante à lei, não adianta você dizer que obedece toda, se transgredir um mandamento, você é réu de tudo. Aqui também. Se você vem e vai, chega e diz, eu vou cultuar a Deus, mas lembra-te antes de quem tu és e do que te constitui, e do que está dentro de ti, e de quais são os sentimentos que tu cultuas, que estão entronizados nos altares das tuas iras, ódios, insultos e indiferenças. Porque é isso que grita diante de Deus o dia inteiro. É quem tu és. É o teu louvor, o teu canto, ou é a tua blasfêmia? Ou é o teu palavrão na cara de Deus e de anjos? É quem tu és. Entendeu? É quem tu és. Lembra-te, diz Jesus. E aí, se tu te lembrares do teu irmão, de qualquer pessoa, ali no altar, de gente que você ofendeu, de gente que tem coisa contra ti, não porque o bicho é doido, maluco, resolveu te odiar de graça, você não sabe nem quem ele é, nunca fez nada a ele, nunca o tratou mal, nunca dirigiu coisa alguma a ele que tenha sido um distrato pelo distrato, não. Se no seu coração você, além de levar a oferta, você lembra que você pisou mesmo em pessoas, e aí o contexto explica que tipo de mal-estar a pessoa tem com você. Ela foi vítima da sua ira imotivada e contínua e que permanece, do seu insulto, que continua, que permanece, da sua indiferença, da sua invisibilização, porque você tem até orgulho de dizer que esse tipo de gente não existe para você. Aí Jesus diz, se nesse caminho de culto alienado, idiótico, estúpido, você tiver alguma coisa, alguma memória, alguma lembrança, algum bendito surto de autoenxergamento, de autopercepção, e você se lembrar daquele irmão que você pode considerar um samaritano, um palestino, um terrorista do Hamas, seja lá quem seja, um judeu sionista radical, ou alguém que te odeie, ou um minion que, se pudesse, te mataria, tanto faz. Se você pisou em cima e você trouxe a sua contribuição de ódio, de raiva, e abominou e desejou o mal, e explicitou o seu desejo de mal, e amaldiçoou mesmo as pessoas, não se engane. Jesus disse, isso tudo é o que está na vigência. Isso tudo é o que se apresenta como flagrante. Essa é a oferta que tapa e cobre qualquer outro movimento que você, na sua religiosidade alienada, pense que pode justificar você na presença de Deus, como justiça própria. Não se engane. Se você se lembrar que existe alguém, e esse alguém, por mais distante que seja, por mais que você queira mal, você fabrica satanases contra a sua vida.
Jesus diz, adversário aqui é a mesma palavra que designa Satanás. Satanás é o adversário, é o opositor, é o acusador. E mesmo que esse indivíduo, ou esses que você fez, esse mal todo, vibratório, ou oral, ou verbal, ou de atitude, ou de comportamento, tudo isso, que pode não ter se transformado em facada, mas que foi homicídio espiritual do ponto de vista de Jesus contra o próximo, diz o Senhor Jesus, vai logo, porque senão você está fabricando satanases, fabricando adversários contra a tua vida. Não fabrique adversários. Eu tenho muitos adversários, mas eles resolveram se tornar meus adversários por conta própria. Eles aqui me odeiam, eu não odeio ninguém. Eu estou aqui, eu posso falar isso na presença de Deus, de anjos, de Satanás e de demônios e de homens e de qualquer um, na presença da minha mulher que está ali em cima me assistindo, dos que estão aqui me vendo, por uma razão eles sabem que eu não odeio ninguém. Ninguém tem aqui o testemunho negativo para dizer, não, o Caio odeia essa pessoa. Não existe. Nem meus filhos, nem meus netos, ninguém tem essa palavra, nem o mais íntimo, nem os demônios têm essa acusação a me fazer. É por isso que eu tenho autoridade para te dizer o que eu estou te dizendo. Porque meu coração está limpo disso. Eu tenho, graças a Deus, passado pela vida sem odiar ninguém. Tristeza eu já tive muitas, agora iras, ódios, insultos, raivas. Nunca fui dormir com ira contra ninguém. Nunca transformei ninguém num pesadelo odiento e odioso, fibrilando na minha alma. Não, pela misericórdia de Deus, não. É por isso que eu sei em quem tenho crido e sei de que lado da vida eu estou. Sei de que lado da vida eu estou. Então preste atenção, vai logo. E não fique fazendo isso, não multiplique satanases contra você, porque essas existências te acusam diante de Deus e dos anjos e te abrem portas, não que elas próprias saibam disso, mas a existência justificada delas, pela injustificabilidade das suas iras, ódios, insultos, e invisibilizações dessas pessoas, são o material que se volta contra você na vida. É o material que vai te julgar, é o material que vai te adoecer, é o material que vai te transtornar, te perturbar, tirar a tua paz, que vai te enlouquecer em alguns casos, ou que vai se somatizar para aniquilar sua vida, ou que vai criar todas as desarmonias subsequentes no âmbito da sua família. Tudo isso tem que ter um ponto de irradiação e, nesse caso, é você. Esse ente radioativo, tóxico e perverso. Jesus disse, vai depressa resolver isso. Para de emanar isso. Vai fazer um acordo, vai juntar coração, isso é o que significa acordo, é aproximar teu coração sem demora, desse que tu transformaste no teu adversário, no teu diabo. Enquanto tu estás vivo, enquanto tu estás aqui, enquanto tu tens oportunidade, ou seja, enquanto estás com ele a caminho. É nesse dia, nessa hora, nesse tempo chamado hoje, para que o adversário não te entregue ao juiz. E aí, o adversário varia entre o que você fez a um ser humano, ou a muitos seres humanos, que querendo ou não querendo, determinando ou não determinando, se transformaram em satanases simbólicos e acusadores espiritualmente da sua vida. Aqui, esse adversário se confunde com o adversário, que é Satanás, que se oportuniza dessas ocasiões, enquanto você mantém isso vivo dentro de você,
e te acusa, sem advogado de defesa em seu favor, porque Jesus não advoga a causa do ódio de ninguém. Não fique pensando que Jesus vai advogar, vai racionalizar, vai justificar os seus ódios, as suas iras, os seus preconceitos, as suas intolerâncias. Não! Você está sozinho nessa parada com tudo que é demônio, diabo e ser maligno, visível e invisível. São as tuas companhias no teu inferno pessoal. Não terá advogado de defesa em teu favor. Quem odeia não pode contar com advogado que advoga a minha causa, mas não advoga a causa dos que vivem de ódio em ódio, de ira em ira. Jamais. Você vai ser entregue ao oficial de justiça espiritual. Vai ser punido. Vai ser colocado em prisão psíquica, prisão espiritual, prisão mental, obsessão de pensamentos. Vai adoecer profundamente, porque nada disso aqui tem um tribunal terreno para julgar. Todas essas coisas acontecem na dimensão espiritual, cotidiana. Todo dia tem gente entrando na masmorra aos milhões. E aí Jesus diz, em verdade te digo, a ti que estás me ouvindo aqui, aos discípulos, às multidões, e através de mim ele diz a todos os que estejam me ouvindo agora aqui, nessa plataforma, na outra ou em qualquer lugar da terra. Em verdade te digo que tu não sairás dali, dessa condição, dessa masmorra, tu não sairás dali, desse estado, não sairás dali enquanto vais ficar dentro desse inferno. Esse inferno pode terminar, mas enquanto tu não limpares o teu coração de todo esse suposto e pseudo-direito e prerrogativa de ira, ódio, insulto, preconceito, intolerância e invisibilização do próximo, discriminações diabólicas que você faz, você vai ser colocado na masmorra espiritual. E vai viver aí. E eu peço a Deus que você não morra aí. Ficaria mais difícil a sua situação ainda se você morrer nesse estado. Por isso Jesus diz, resolve isso enquanto você está andando aqui, ó, debaixo do sol. O dia é hoje, a hora é agora, resolva isso. Com emoção, sem emoção, não tem nada a ver com romance, tem a ver com escolha, decisão, com arrependimento, com consciência, tem a ver com dar razão à palavra de Jesus, dar razão ao Evangelho na minha vida, a não discutir com o Evangelho, com as razões de Cristo. Antes, submeter-me a elas. Enquanto tu estás aqui a caminho, resolve logo isso, para que tu não entres nesse estado e para que tu não morras neste estado. Porque eu te digo que tu vais ficar aí, se tu não te arrependeres, até que tu venhas pagar o último centavo. Eu não sei o que é pagar o último centavo espiritualmente e nem quero saber. Não quero ter conhecimento disso. Não quero conhecer as coisas profundas de Satanás, desse juízo. Em mim, não. Quero saber de nada. Só sei é que Jesus diz, não entre aí. Não vá para aí. Porque tem muita gente andando celeremente nessa direção e andando neste caminho e vai chegar nesse cárcere, vai ser fechado nessa masmorra e vai ficar aí até que pague o último centavo. Eu não quero isso para mim nem para ninguém. É por isso que o caminho de Jesus é sempre um caminho de arrependimento.
É um convite à mudança de mente, à mudança de pensamento, à mudança de atitude, à regeneração do ser, à tomada de novas posições, a se encher de graça, de misericórdia, de perdão, de amor, de bondade, de verdade, de pureza de coração. Esse é o único caminho possível, esse é o caminho, verdade e vida de Jesus. Qualquer outra coisa não é. Por mais que você pratique dizendo que está fazendo isso em nome de Jesus, como tem gente que diz que odeia em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, como tem gente que diz que odeia em nome de Jesus, que é por amor a Jesus que eles odeiam os outros. E vem Jesus e diz, eu não sei nem quem você é, cara. Você que vive cheio de ódio, dizendo Senhor, Senhor, eu não sei quem você é. Você que diz que frequentava as minhas reuniões, falava em meu nome, eu não sei nem quem você é. Resolva isso enquanto dá tempo. Do contrário, eu não vou saber nem quem você é, porque você será as coisas que desaparecerão, que mergulharão em extinção, que não transcenderão jamais para a vida eterna em Cristo Jesus. Resolva o seu inferno enquanto dá tempo, para que o inferno não traga a solução da sua extinção, quando já não haverá mais tempo para nada. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra que eu acabei de dizer encontre algum lugar no coração de alguém, no meio dessa geração tão pervertida, tão perversa, tão desumana, tão insensível, tão odienta, tão polarizada, tão embrutecida, tão burra, tão cega, tão com um véu de chumbo na cara que não veem, não entendem, não discernem nada. Tem compaixão, não deixa que esse espírito de entupimento sensorial tome conta das pessoas que estão tendo essa chance agora de se abrirem, de se lembrarem, de se verem, de se enxergarem, de se converterem enquanto estão no caminho, enquanto é o dia chamado hoje, enquanto é o dia da oportunidade. É o que eu te peço, de todo o meu coração, crendo no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém e amém.